Olá, mulheres, aqui é a pastora Evelyn. Nós estamos lendo o livro Mulheres com Espada, da Lisa Biver. Nós estamos hoje no capítulo de número 9, Espada da Colheita. Existe apenas uma espada, nativa norte-americana, e fazendo jus ao verdadeiro estilo da América, ela tem diversas utilidades, mais de 20 ao todo, o facão. Suas aplicações diversas podem ser divididas em 4 categorias principais: limpar ou manter o caminho limpo, mudar ambientes, realizar colheitas e matar ou se defender. Aqui está uma amostra das maneiras como o facão pode ser utilizado. Esse utensílio define o caminho e mantém as trilhas abertas, corta adubos para nutrir um jardim ou madeira para fazer fogo. Um facão pode limpar uma área para acampamento, criar um bosque ou alameda e diversificar habitats, movendo gramados e entalhando cercas. Ele é conhecido por aparar árvores e vinhas para direcionar e estimular o crescimento futuro, moldar postes, treliças e construir abrigos. O facão é utilizado para colher arroz, cana-de-açúcar, milho, trigo, alimentos para animais, assim como cortar e cobrir coco, nozes e outros. O facão é ideal para remover a vegetação acima do chão enquanto deixa a raiz no lugar para colheitas futuras. Finalmente, existe a questão da proteção e do abate. Apesar de não ser o propósito original da sua criação, o facão é uma formidável arma de defesa, capaz de afastar assaltantes e animais silvestres e matar cobras venenosas. Ele também pode ser usado para caça esportiva. Quem sabe, né? O facão é comparado à combinação de uma faca, um machado e uma espada, e por ter tantas utilidades, essa espada faz parte da vida diária em muitas partes do mundo. Sinceramente, como uma lista tão impressionante de uso, eu me pergunto como sobrevivi tanto tempo sem um. Nas páginas a seguir, irei focar no que pode acontecer quando limpamos o caminho, mudamos ambientes e realizamos colheitas. Você pode encontrar seu caminho, criar um refúgio, desfrutar o fruto do seu trabalho. E ao longo do caminho, você pode encontrar algumas cobras que precisam ser rapidamente eliminadas, limpando e mantendo os caminhos limpos. Nada melhor para abrir um caminho espiritual do que a palavra de Deus. Passei pelo livro de Provérbios e você verá claramente o que se estende à sua frente e atrás de você. Caminhos não são meramente um meio para um fim. Caminhos e jornadas têm um propósito. Às vezes, chegar muito rápido é prejudicial. É perigoso chegar sem a maturidade do caráter ou com ele intacto. Caráter e força sempre vêm quando permanecemos em curso. Provérbios 20:21 nos adverte que o que é adquirido rapidamente nem sempre é abençoado no fim das contas. Com tantos meios de transporte aerodinâmicos, perdemos um pouco do sentido que há em percorrer o caminho. Uma vida rica e relacionamentos duradouros não são construídos pulando do ponto A para o ponto B o mais rápido possível, mas colhendo as lições da jornada. Em nossos dias de calçadas, os caminhos que são abertos em meio à vegetação são apenas picadas ou atalhos nas florestas e campos. Antigamente, contudo, era claro que estradas transportavam pessoas. Esses eram os caminhos que as conectavam. Infelizmente, tornamos-nos um povo que se move de um lugar para o outro tão rapidamente que falhamos em abrir o caminho que precisamos para nos conectar com as pessoas. E esse movimento horizontal, constante sobre a face da terra, geralmente nos custa o caminho que deveríamos trilhar verticalmente. Não foi acidentalmente que uma estratégia que Roma usou para conquistar o mundo tenha sido a construção de pontes e estradas. Isso permitiu que os romanos movessem seus exércitos e exportassem sua cultura. Na teoria, estradas, pontes e caminhos são neutros, mas, como nos dias de Roma, as forças hostis podem usar essas estradas tão facilmente quanto os aliados as usam. Em nossos dias, caminhos digitais percorrem o planeta. A internet e a mídia social são estradas e caminhos virtuais. Mas caminhos de mídia social devem ser forjados com grande cuidado e não ser utilizados como um substituto do contato pessoal.
Muitos casamentos sofrem porque um dos cônjuges está sozinho na cama enquanto o outro está emocionalmente envolvido com intimidades virtuais na internet. Quem nunca teve com amigos ou foi o amigo que não conseguia prestar atenção na conversa porque o celular não podia ser deixado de lado? Cada dia é uma jornada no curso do tempo. Nós nos movemos através do tempo, mesmo sem nunca sairmos da nossa casa. Assim como o tempo, carreiras e destinos têm caminhos, amizades seguem seu curso e famílias têm jornadas. Além do desafio de iluminar trilhas, existe a necessidade de manter intacto o que foi forjado. Isso garante que outros não percam o caminho ou fiquem confusos por causa da nossa negligência. Vamos simplificar as coisas. De acordo com os Salmos e Provérbios, existem apenas 2 caminhos neste curso da vida. Um que conduz à luz e à vida e outro que conduz à escuridão e à morte. Não existe caminho intermediário. A escolha parece óbvia, o caminho de Deus que conduz à luz e à vida. Mas existem épocas na vida em que precisamos de luz extra para escolher o caminho correto. Por exemplo, na época da juventude nos falta experiência. Quando estamos sofrendo, pode nos faltar perspectiva. Em épocas de escuridão, podemos perder nosso caminho. Às vezes a estrada não está claramente sinalizada, o curso um pouco turvo, e a necessidade de luz adicional se torna óbvia. Apropriando-nos da sabedoria do salmista, aprendemos que a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Salmo 119, 130. Isso significa que não somos limitados pelo nível de luz do nosso ambiente. À medida que a palavra de Deus entra em nosso coração, ela não apenas guia nossa alma, mas também provê luz. O que é perigoso na escuridão é exposto na luz. Caminhos novos e antigos. Mais do que nunca, Deus está nos pedindo para forjar novos caminhos e reabrir os antigos. Por muito tempo, o povo de Deus se perdeu do caminho para a santidade. Precisamos da sua palavra para reparar o caminho diante de Jesus. Assim como um facão limpa o caminho na floresta, a espada da palavra de Deus tem poder para partir o que nos enreda. Isso significa que talvez sejamos levados a trilhar caminhos que inicialmente parecem mais difíceis, mas podemos usar a palavra de Deus para limpar e iluminar nossos passos à medida que avançamos. Se você é cristã, o inimigo não foi capaz de bloquear sua entrada no caminho da salvação, mas ele irá trabalhar duro para tirá-la do caminho. A luz da palavra de Deus lhe garante entendimento, e esse entendimento é capaz de te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, do que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos. Provérbios 2, do 12 ao 15. Com esses versículos, aprendemos que a perversidade no discurso conduz, por fim, a caminhos perversos e veredas tortas, e esses trajetos separam você do caminho da vida. Esse versículo mostra 3 coisas. O diabo tem um caminho, uma vereda e uma língua. Então é racional pensarmos que a justiça tem um caminho, uma verdade e uma língua, que, claro, você já conhece. O termo caminho fala de um conjunto de métodos, costumes, maneiras, técnicas, táticas e estilos. Uma amostra de métodos ou caminhos ruins incluiria orgulho, desobediência, desonra, blasfêmia, perversidade, mentira, fornicação, adultério, idolatria, vingança, ódio, inveja, ira e bruxaria. Na Bíblia, o termo vereda se difere de caminho, porque caminho é a maneira como você viaja e vereda é o curso para onde você é direcionado. A maneira que você usa para ir a algum lugar pode variar, desde caminhar até voar, enquanto sua direção de viagem pode ser do leste ao oeste. No contexto das Escrituras, a maneira de viajar por veredas justas é dizendo a verdade em vez de mentir. E a terceira dinâmica nesses versículos é a língua. Quer entendamos isso ou não, o que dissermos irá determinar tanto o nosso método de viagem quanto o nosso destino. A língua tem poder de nos conectar e transportar para caminhos retos e veredas de justiça, tão certo como nossas palavras têm o poder de nos separar do mal. Em resumo, o caminho descreve como você viaja, a vereda é a sua rota, e ambos são frequentemente escolhidos pela virtude das palavras que falamos. Nossa língua ou escolha de palavras tem o poder de traçar o curso de nossa vida. Mas se você está tentando encontrar sua vereda, e
E se uma vereda antiga está coberta de vegetação ou se você deseja mantê-la limpa para que outras pessoas encontrem seus caminhos? Como você navega por essas trilhas? Certamente muitos se perderam porque foram guiados para fora do caminho. O legalismo faz com que as pessoas se sintam desencorajadas e deixem de buscar a Deus, enquanto o curso de legalidade enlaça aqueles que seguem por ele com luxúria e paixões extremas. Não faz sentido seguir a mesma trilha que levou outras pessoas a lugar nenhum. Temos a chance de caminhar em um caminho novo e vivo. Não tenho a intenção de que essa afirmação soe contraditória, mas às vezes veredas justas requerem uma abordagem não convencional. Jesus nunca se desviou da vereda da justiça, mas ele foi definitivamente um pioneiro. Ele comissionou aqueles que o seguiam a fazer o mesmo quando enviou seus discípulos por toda a terra para fazer discípulos em todas as nações. Antes da cruz, todas as veredas para a salvação conduziam ao templo em Jerusalém. Após sua gloriosa ressurreição, o Calvário se tornou o epicentro para templos de carne e sangue espalhados pela terra. Tanto Martim Lutero quanto Madre Teresa abandonaram uma rota esperada para deixarem uma trilha para outros. Você decide deixar de seguir uma trilha exatamente da mesma forma que decide seguir uma. Você espera a direção de Deus e então segue para onde Ele conduz, tanto em palavras quanto em feitos. Nós lemos a sua palavra, consideramos seus caminhos e falamos a sua língua, e o que buscamos irá se abrir diante de nós. Através do poder da sua palavra, Ele faz um caminho onde parece não haver caminho. Nosso Deus sabe como navegar em um deserto onde não há estrada ou curso d'água. Afasta de mim o caminho da falsidade, favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, que seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Salmo 119, 29 ao 32. Mude ambientes. Outra função para o facão é a habilidade de dar forma ou transformar um novo ambiente. Muitos anos atrás, John e eu construímos uma casa em meio às pesadas árvores dos terrenos da Flórida. À medida que aplainavam e limpavam nosso terreno, todos os roedores, pestes, cobras e escorpiões da área foram para os 2 terrenos vizinhos. Separamos um local para a casa e outro para o gramado, mudando o ambiente ao nosso redor, mas isso não significou que os antigos habitantes tinham ido embora. Eles apenas se deslocaram. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Lucas 4, do 13 ao 14. Jesus não apenas jejuou no deserto, mas ele encarou Satanás. Ele estava esgotado, mas não vazio. Ele retornou cheio com o poder do Espírito Santo. Jejuar é mais do que não comer, é um tempo em que determinamos o que terá preeminência e voz em nossa vida. Nós nos esvaziamos para que Ele nos encha. Às vezes você precisa fazer uma mudança radical de ambientes, desligar a televisão, sair da internet, desconectar o telefone. Quando todas essas vozes são silenciadas, você tem a chance de se aquietar também. Contudo, isso não é um convite para meditar acerca de uma profunda revelação sobre você mesmo, mas para experimentar uma revelação mais profunda de Deus. Você pode ver sua vida de maneira semelhante. Quando Jesus veio e limpou os terrenos da nossa vida, o inimigo não desapareceu, ele apenas se deslocou. Ele esteve simplesmente fora do seu campo de visão, esperando uma oportunidade para se restabelecer. Para evitar uma nova invasão, você precisa estabelecer firmemente um novo estilo de vida em um novo ambiente. Ouça a maneira como Deus instruiu Israel a proceder ao entrar no ambiente da terra prometida. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Deuteronômio 6, 18 ao 19. Nosso Senhor expulsa a oposição e nos dá a tarefa de possuirmos e ocuparmos a terra. O mal é vencido e afastado pelo bem, assim como a escuridão é afastada pela luz. Jesus é o Salvador do mundo e cabe a nós assumir seu Evangelho, invadindo e ocupando nossa terra com seu amor.
Sei que esses versículos têm sido utilizados com frequência para justificar cultos nos quais homens seguram serpentes para provar sua autoridade espiritual. Mas essa prática é arrogante, estúpida e frequentemente fatal. Não fomos criados para sermos envolvidos por serpentes ou pelo poder do inimigo. Temos poder para pisar, não para segurar. Precisamos esmagar, não acariciar. Realize colheitas. Em tempos de colheita, as rotas precisam estar limpas e ser mantidas assim para que os ceifeiros possam chegar ao campo. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Então, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu futuro para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto com o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. João 4, 35 ao 38. A colheita é um período curto que é prioritário, e tudo o que temos em mãos deve ser utilizado para mais de um propósito. Nossos dias poderiam ser comparados aos dias de Neemias, quando ele defendia e construía ao mesmo tempo. Da mesma forma, nós defendemos enquanto colhemos. Geralmente, aqueles que não participam da colheita tentarão rivalizar com aqueles que participam. A rivalidade tem sido um problema desde Caim e Abel batalharam pela aprovação de Deus. Lugar de competição é nas Olimpíadas e não na casa de Deus. Jesus e João foram colegas de trabalho que se recusaram a se colocar um contra o outro. Eles entenderam que o que estavam fazendo era mais importante do que ser popular. Quando Jesus fez sua aparição às margens do Jordão, João Batista clamava e direcionava a nação da Judéia ao caminho do arrependimento por meio do batismo e da confissão de pecados. Quando Jesus veio para também ser batizado, João protestou. Ver Mateus 3, 13 ao 15. João entendeu que ele era um anunciador e Jesus era um anunciado. Quando os dois se submeteram a esse processo, os céus abriram. A voz de Deus foi ouvida e Jesus declarado Filho de Deus. Após Jesus passar 40 dias no deserto, ele e seus discípulos começaram a batizar junto com João e seus discípulos. Fariseus e saduceus vieram assistir e comparar quem batizava mais. Em tempos de colheita, é melhor abandonar um campo do que permitir que aqueles que não estão sob a autoridade do Senhor da colheita façam de você um rival. Jesus decidiu voltar para Galiléia e descobriu um campo pronto para a colheita no caminho. Exausto e sedento, Jesus parou em um poço, onde uma mulher promíscua o encontrou quando foi tirar água. Depois, o testemunho dela abriu as portas da cidade samaritana de Siquém. Como os líderes religiosos não conseguiram promover a rivalidade entre Jesus e João, eles os colocaram como rivais entre o povo. A rivalidade e a competição sempre tentam colocar as pessoas em uma posição na qual precisem escolher um grupo ou outro. João era um desbravador que entendeu seu tempo e propósito. Desbravadores não dividem o campo. Assim como João fez, devemos anunciar aquele que está por vir. Matar ou defender. Quando ambientes são mudados e caminhos que antes eram desertos são alterados, normalmente aparecem cobras. Se virmos o mal revelado, não devemos tratá-lo com nossa força humana. Nós o matamos com o facão da palavra de Deus. Está escrito. O próprio ato de tomar a terra e libertar os habitantes faz com que pisemos em serpentes e escorpiões. Além do deserto e de qualquer outro ambiente coberto com folhagem, os campos são normalmente lugares de esconderijo para cobras venenosas. Os grandes caules de cevada mascaram seus buracos e escondem seus movimentos. Pode-se dizer que tempo de colheita é a combinação entre mudar o ambiente e criar caminhos. Ceifeiros trabalham para colher o grão enquanto os colhedores colhem a produção após esse trabalho. Se um predador aparece no campo e ameaça tanto o ceifeiro quanto a colheita, ele deve ser derrubado. Esse é um trabalho do ceifeiro, não do colhedor, porque você não pode lutar se suas mãos estão ocupadas. Isso significa que aquilo que é usado na colheita rapidamente se torna uma ferramenta de autodefesa.
Mesmo que a cobra não esteja posicionada para atacar, ela deve ser removida. Nunca permita que algo que ameace seu trabalho esteja exposto, passe despercebido ou sem aviso para o campo de outra pessoa. Se você vir a ameaça, vá até ela. Se não estiver equipado para fazer isso, então avise a outros que existe uma cobra nos campos. Vamos voltar a usar a palavra de Deus como um facão para limpar o caminho diante de nós e tornar o nosso ambiente propício à colheita. Vamos lidar com qualquer cobra que possa cruzar nossas veredas. Querido Pai Celestial, direcione meus caminhos pela luz da Tua palavra e me instrua em caminhos que deixem uma trilha claramente marcada para outros. Quero usar a Tua palavra para criar ambientes que encorajam outros a florescer. Eu escolho guardar meu coração para não considerar colaboradores como competidores. Abra os meus olhos para ver os campos que rodeiam a minha vida e que estejam brancos e prontos para a colheita. Em nome de Jesus. Amém.